E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um seriado novo que eu curti bastante, chamado O Homem que Caiu do Céu, ou The Man Who Fell to Earth, que também já teve um filme em 1976 estrelado pelo David Bowie. Esta série está sendo produzida pela Showtime e foi um dos melhores pilotos que eu assisti em 2022. A premissa é a história de um ser alienígena que cai na Terra para tentar salvar o seu próprio planeta. E a partir disso ele vai tentando aprender a ser um ser humano e vai ter que contatar com uma cientista que está tendo problemas financeiros e problemas de saúde com a família. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Então esse seriado ele me chamou a atenção assim por diversos motivos. As minhas primeiras impressões são as melhores. Ele é engraçado, a parte dos efeitos visuais é muito legal. O extraterrestre ele está aprendendo a ser o ser humano, então vai ter cenas hilárias realmente, mas ele não fica somente na comédia, assim, vai ter uma parte de ficção científica muito interessante, os efeitos visuais que aparecem no planeta do personagem principal. E o primeiro episódio assim, a gente fica prestando atenção o tempo inteiro. O personagem principal se chama Faraday, que é o alienígena, e ele é interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, aquele cara que fez os 12 anos de escravidão e concorreu ao Oscar. Então ele é um baita ator, ele convence o tempo todo. E realmente assim é uma interpretação boa do início até o fim. Então a missão dele nesse primeiro episódio é contatar ela e convencer ela de que as suas pesquisas poderiam dar certo. E ela abandonou as suas pesquisas lá no início. Então ele vai ter diversas confusões para justamente conseguir fazer com que ela preste atenção nele. E ele vai ter um comportamento super estranho, porque ele está aprendendo a ser um ser humano. E a história se passa toda em flashback. Ele atualmente é um CEO de uma grande empresa de tecnologia que está inventando um aparelho, uma caixinha, que vai fazer toda a diferença para a humanidade. A gente não sabe quais são as suas verdadeiras intenções. Se ele vai pegar a energia da Terra para conseguir salvar o seu planeta, ou se ele vai desistir lá pelas tantas. E ele tem família no seu planeta natal, então essa é a grande questão que vai permear toda a história. Essa ambiguidade não vai aparecer tanto no primeiro episódio, mas vai aparecer na sequência. E quando ele estiver apresentando as novas tecnologias, aí sim as coisas vão ficar bem mais interessantes. A Naomi Harris, que interpreta a Justin, que é a personagem que vai trabalhar com ele durante a temporada, ela é muito boa atriz. Ela consegue passar a dramaticidade, a parte engraçada, e ela tem sérios problemas pessoais ali, que ela tem um pai doente, ela está criando uma criança. E ela era uma estudiosa que fez algum cálculo e ela não conseguiu fazer super certinho. E esse cálculo vai servir para o nosso amigo alienígena para ajudar a salvar o planeta dele. Ou para criar a sua empresa e para desenvolver as tecnologias. Então boa parte do primeiro episódio vai ser a interação entre os dois, mas vai ter interação com policiais, vai ter interação com outras situações assim que vocês vão curtir bastante. Certamente esse seriado é um dos que eu vou acompanhar de verdade, porque ele me envolveu do início ao fim. Eu não quero dar spoilers para vocês aqui, porque é o primeiro episódio, provavelmente muita gente ainda não assistiu. Mas a história vai conduzindo para uma missão que ele tem um pensamento fixo de resolver esse problema. E aí, por isso, ele convida ela para... Convida entre aspas, na verdade ele meio que força ela a ir junto com ele, vai convencendo porque ela precisa de dinheiro. E algumas coisas vão acontecendo, coisas assim bem interessantes, coisas que seriam inexplicáveis. A forma com que ele vai conseguir o dinheiro é muito engraçado e muito interessante. Como ele vai experimentando as coisas na Terra, a forma com que ele vai precisar se alimentar ou tomar água também são muito engraçadas. E toda a construção do personagem, ele vai mudando do início ao fim, porque a gente tem o CEO lá do início, que está dando uma palestra, apresentando um produto de tecnologia super confiante, e a gente tem um personagem que vai construindo esse papel do início ao fim. Todas as coisas que as pessoas vão falando para ele, ele vai aprender. Então ele começa naquele básico de todo alienígena que chega na Terra, aprende a falar inglês, depois vai aprender sobre os hábitos humanos e tudo mais. As cenas na delegacia também são muito legais. Mas a única coisa que eu não gostei dos efeitos visuais é que mais ou menos no final lá vai ter uma cena em que ele vai olhar para cima e que vai acontecer assim, vocês não vão ter a sensação como se ele estivesse mesmo naquele local. Mas fora isso, de restante assim funcionou perfeitamente, é um seriado nota 8,5 com certeza. E vale a pena, muito melhor do que muitos que a gente está assistindo por aí. Então O Homem que Veio do Céu é uma recomendação que eu faço forte para vocês. Quem quiser depois descobrir o final da história pode assistir o filme antigo do David Bowie, mas eu aconselho a quem não assistiu ir acompanhando pela série para descobrir as coisas que vão aparecendo em cada um dos momentos. Como é produzido pela Showtime, sempre no final de cada episódio, sempre tem um trailer dizendo o que vai acontecer no episódio número 2. E acaba que o objetivo dele é sobreviver aqui na Terra e tentar ajudar a sua terra natal. Mas é obviamente que ele vai ser investigado, porque ele faz algumas coisas bem estranhas e descobre algumas informações que não poderia saber.
Às vezes é muito difícil tu achar um seriado de ficção que seja bem legal, que seja bem interessante do início ao fim. Pelo menos o piloto ele me convenceu. Eu espero que mantenha esse nível para os próximos episódios. E eu, como sugestão, assim, digo para vocês, assistam sem medo. Então acho que esse seriado tem tudo para fazer sucesso, apesar dele estar num canal menor. Caso você já tenha assistido o episódio, deixa aqui o seu comentário e diga o que você achou, se você gostou ou se você não gostou. Um abraço e até o próximo vídeo.